O que você fala logo após ter passado a proposta de preço para o teu cliente? Você é daqueles vendedores que logo após ter passado o preço continua falando, justificando por que o preço é aquele, dando várias razões, vários motivos e eventualmente até já dando o primeiro desconto logo no início, já fazendo condição especial antes mesmo do cliente ter dito qualquer coisa? As tuas vendas costumam ser vendidas por um ticket mais baixo do que poderiam? Se esse é teu caso, fica comigo até o final que eu vou te dar algumas dicas de negociação. Olá, eu sou Everson Corrêa, gestor comercial com mais de 12 anos na área de vendas. Bem-vindo ao Senta Pua, seu podcast para acelerar as suas vendas. Já aproveita esse momento para curtir esse vídeo e se vendas é o teu negócio, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Um dos maiores desafios de qualquer negociação é a hora de colocar a proposta na mesa, é a hora de falar de preço. Eu não estou falando de valor no sentido subjetivo da coisa, eu estou falando de preço mesmo. Quanto custa o teu serviço, quanto custa a tua solução. E a negociação, você tem que pensar sempre que ela é meio que ação e reação. A gente provoca o cliente com alguma coisa, provoca no sentido de questiona, de fala sobre determinado tipo de assunto e o cliente ele vai reagir de acordo com o que a gente falou. Entender isso é muito importante porque colocar o preço é uma ação. E a gente muitas vezes não aguarda a reação do cliente e a gente reage. Isso não faz muito sentido porque a gente tem que esperar a reação do cliente antes de agir. Então, o vendedor ele precisa de algumas estratégias para convencer o cliente que o preço da proposta é condizente com a solução ou serviço. Entretanto, a gente tem que falar de algumas coisas antes de falar das estratégias, do que fazer depois de colocar a proposta. Uma coisa que é muito importante que você tenha em mente tem que estar dentro da tua cabeça. Criar valor, mostrar para o cliente que a tua solução é a ideal para ele, é tudo o que acontece da prospecção, ou seja, do primeiro contato que você teve com o cliente, até a hora de colocar a proposta. Esse é o momento que você cria valor. Depois que você colocou a proposta, ou então o momento de dizer o preço, é o momento em que o cliente ele já validou que o caminho que você seguiu e a solução que você desenhou para ele é a solução ideal para o negócio dele. Então você está trazendo uma proposta que é de acordo com o que o cliente precisa. E dentro da tua qualificação, dentro do momento em que você mapeia o cliente, é muito importante entender mais ou menos quanto ele está disposto a investir. Nem sempre o cliente abre essa informação para a gente, natural, mas é importante que você use algumas estratégias para descobrir mais ou menos quanto ele espera. Gastar seja por pessoa, seja no global, mais ou menos o que ele pensa em investir. E você pode ir fazendo isso ao longo da tua qualificação. Para a hora que você coloque o preço, não seja uma surpresa. Isso é muito importante. Então, de novo, criar valor é tudo o que acontece do primeiro contato até a hora da proposta. A proposta é o ponto final da negociação. Aí a gente vai começar a discutir preço, talvez desconto, talvez condição, que são partes comuns da negociação. Mas se você precisa criar valor depois que a proposta foi colocada, você não fez a tua qualificação direito, então volta para qualificar e refaz a tua proposta. Uma outra coisa que é importante, e aí é um passo que você tem que fazer também antes de colocar a proposta, é faça alguns steps de validação com o cliente ao longo da tua qualificação. É lógico que tudo vai depender da complexidade do que você vende. E aí eu pensando em vendas para empresas, em vendas B2B, especialmente de serviço, a níveis diferentes de complexidade de preço. Quanto mais complexa é a tua solução e quanto mais cara ela é, mais você precisa fazer steps de verificação ao longo da negociação antes da proposta. Então você na qualificação você vai perguntando se você está no caminho certo, se as necessidades do cliente, os desafios, os problemas são exatamente os que você entendeu, se você está caminhando, se na hora que você vai demonstrar o teu serviço, apresentar o produto, é aquele tipo de produto que o cara espera, é aquele tipo de produto que ele quer para o negócio dele. Isso é muito importante que isso seja feito, essas pequenas validações ao longo da qualificação, da apresentação do produto ou do serviço, tudo que antecede a proposta, para que o cliente diga para você alguns sims. Então você já começa a aquecer na cabeça do cliente que aquilo é o que ele precisa e também
mais importante que isso é para o cliente validar se você está no caminho certo ou não. Se você estiver no caminho errado, é o momento de você voltar e entender de novo o que ele precisa para desenhar uma nova solução. Então, isso é o que você tem que fazer antes da proposta. Então, você fez a validação, gerou valor para o cliente, o cara te deu já os sims que você espera, tá todo mundo alinhado, olha, é essa solução mesmo que eu preciso, vai me ajudar, esse produto que você desenhou tá perfeito pro que eu quero. E aí você, como vendedor, agora tá na hora de colocar a proposta e dizer quanto esse negócio custa. O que você não pode fazer em hipótese alguma? Justificar valor. Justificar preço logo após ter colocado o preço. Não é que você não vai ter que justificar essa objeção no futuro, mas ela não pode acontecer. Talvez aquele primeiro momento que você colocou a proposta não é o momento ideal. Talvez não. Esse não é o momento ideal. Você diz, por exemplo, o meu serviço custa 100 mil reais. E já diz, não, mas ele custa 100 mil porque, olha, lembra que aquilo que você falou, lembra do valor que é gerado ali, lembra daquele problema que você tinha. Não é o momento. O cara ainda não disse nada. Então você não tem que sair igual uma matraca ambulante falando desesperadamente, tentando ocupar o lugar do silêncio. Outra coisa que você não deve fazer é não dê desconto logo de cara. Não abaixe o teu preço ou fale de condição antes do cliente ter dito que é isso que ele quer. Porque senão ele vai continuar comendo a tua margem e vai baixar teu preço, especialmente se ele gostou da tua solução. E não reduz o nível de serviço muito rápido, no sentido de, olha, essa aqui é a versão premium, mas eu tenho uma versão aqui, olha, que é metade do preço. Não faça isso. E aí você pode estar se perguntando, beleza, Everson, então não é para fazer isso. Então o que eu devo fazer? A primeira coisa é o que a gente chama de regra dos 3 segundos. O que é isso? Passou a proposta, verbalizou, mostrou para o cliente numa apresentação, cala a boca. Deixa o cara pensar. Deixa ele pelo menos alguns segundos, 3, 4, 5 segundos, olhando a tua proposta, tentando entender. Espera a reação do cliente. Deixa que ele expresse se tá caro, se não era bem isso que ele estava pensando, ou se, legal, é isso mesmo, mas me dá um descontinho, ou, cara, o preço tá perfeito. Isso é muito importante entender. É muito importante você deixar o cliente reagir. E a gente tem um problema, a gente como vendedor tem uma dificuldade de calar a boca e esperar o cara reagir, a gente já entra falando. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ficar quieto. Passou o preço, quietinho. Ficou quieto, não deu certo. O que você faz? Faz uma pergunta. A forma mais fácil de entender se o cara gostou do preço que você passou ou não é perguntar algo, por exemplo, então, o que você achou da proposta? Deixa o cara explorar. Ele pode, nessa hora, ele vai precisar te dizer alguma coisa. Achei barato, ou achei caro, ficou um pouco fora. E aqui, nesse momento, você começa a explorar as possibilidades. Entender a objeção, caso ela venha, e entender se faz sentido trabalhar a objeção, ou se faz, né? Qual é a melhor forma de trabalhar a objeção? Por exemplo, tá caro. Eu tenho um vídeo, vou deixar aqui no iCard, que fica aqui de um desses lados, só falando sobre como trabalhar a objeção tá caro. Então, se o cara diz tá caro, esse é o momento de você trabalhar a objeção pensando, né, em o cara quer desconto, por qualquer que seja o motivo. Porém, passou proposta, lembra, não é para falar igual uma matraca, não é para dar desconto de cara, para esperar um pouquinho, deixa o cara pensar, deixa o cara interiorizar o preço que você passou e caso ele não tenha uma reação, faça uma pergunta do tipo, o que você achou da proposta? É uma pergunta aberta que deixa a oportunidade do cara explorar. Se ele só responder com achei caro, e aí você começa a explorar essa objeção com outras perguntas, porque eu já disse uma vez, objeção é respondido sempre com pergunta. Beleza? Me conta aqui embaixo, qual estratégia você usa depois que bota a proposta na mesa? Dá certo? Você consegue vender pelo preço que você propôs de primeira? Como são suas negociações? Conta aqui embaixo, beleza? Compartilha esse vídeo com a tua equipe, que dá desconto demais, e a gente se vê por aí. Aquele abraço.